Olá pessoal, José Eduardo Daronco aqui, analista CNPI da Suno, e hoje eu vou falar sobre a recuperação judicial da Gol, a maior companhia aérea do Brasil, com mais de 30% de market share dos voos brasileiros. Pessoal, além disso, acabaram de me falar aqui que a Suno liberou o curso Viva de Dividendos por 24 horas de graça. De graça. Você não vai pagar nada e vai aprender a investir em dividendos. Não tem presente melhor do que esse, né? Um curso de graça para você, de graça, não vai pagar nada. Só acessar aqui na descrição. Então, não vai perder, né? Muita gente tem me perguntado duas coisas, tá? A primeira delas é se tinha como saber que a Gol estava numa iminência de uma recuperação judicial ou estava com uma fragilidade patrimonial. E a segunda delas é se qual que é o impacto disso para a Azul. Sei que muita gente tem ação da Azul ou deseja comprar. Da mesma forma, qual que é o impacto para você consumidor, né? Será que a tarifa vai ficar mais cara? Ou será que quem comprou uma passagem para o futuro vai ser afetado? Bom, vamos lá. Primeiro eu quero falar um pouco sobre o contexto das companhias aéreas. Muitas pessoas não entendem o modelo de negócio, porque é um modelo de negócio muito complexo. A gente pode resumir a complexidade abordando principalmente um ponto, qual seja, a companhia aérea ela tem dois principais custos, tá? O primeiro deles é a querosene, né? O combustível para o avião rodar. É muito caro e hoje corresponde a algo em torno de 30 a 40% do custo total de uma companhia. E o segundo é o custo de arrendamento da aeronave. A aeronave é um bicho caro, né? Como você deve saber, milhares de milhões de reais. Então, elas não compram, elas não são propriedade das empresas, das companhias aéreas. Elas arrendam, né? É uma espécie de aluguel. Dito isso, elas têm que pagar esse aluguel para o arrendador. Quando a gente olha para as companhias aéreas, a gente vê que a pandemia foi um período bem difícil, né? Se vocês lembrarem, a gente chegou a ter todos os aeroportos fechados e todas as aeronaves no chão. Então elas sofreram bastante. Elas tinham arrendamento dessas aeronaves, tiveram que continuar pagando o salário das pessoas, etc, etc. Elas contraíram uma dívida muito alta. E essa dívida ela foi sendo empurrada com a barriga, né? E mesmo antes da pandemia, elas sempre foram empresas que não tinham uma estrutura de capital tão sólida. Vale lembrar que o modelo de negócio da Gol, ela tem a receita dela em real, né? Porque ela recebe dos seus clientes em real, vende o bilhete aéreo em real, e o custo, a maior parte dele em dólar, né? Que eu já até falei aqui sobre o combustível e sobre o arrendamento da aeronave, porque o arrendamento da aeronave também é um contrato em dólar. Só o salário das pessoas e as despesas administrativas que são em reais. Dito isso, o que acontece quando o dólar dispara? O custo dispara e a receita não sobe na mesma magnitude, porque você não consegue passar para o seu cliente final um reajuste tão elevado. Explicando todo esse contexto, a gente chega ao porquê a Gol chegou num momento tão frágil, né? A pandemia teve um efeito muito negativo. O dólar, se vocês lembrarem, ele atingiu outro patamar também, hoje rodando em torno de R$ 5 o dólar, e obviamente isso prejudicou muito a empresa. Tem um dado que eu vou mostrar aqui, eu sei que muita gente investia em Gol, mas não é possível você investir na empresa se você olhou esse dado aqui, ó, que eu vou compartilhar na tela. Aqui é o Status Invest. Esse aplicativo tem todos os dados das empresas. E aqui, nesse daqui, você consegue ver patrimônio líquido da empresa. O que é o patrimônio líquido? Você pega todo o ativo e diminui pelo passivo. Quando você consegue
o que sobra é o dinheiro do acionista. Você consegue ver que a Gol, ela tem o que a gente chama de passivo a descoberto. Mas o que é um passivo a descoberto? É que você tem mais passivo do que ativo para pagar. Então, a Gol sempre teve uma situação patrimonial muito difícil. Até porque o governo, através do BNDES, vinha tentando alguma linha de crédito para as empresas, mas ele não conseguiu. E não conseguiu por quê? Porque ele quer dar o crédito e quer ter alguma garantia. Só que, nesse caso, você não tem garantia para dar, porque agora não tem ativo, né? Ela não tem avião, ela não tem propriedade, ela não tem terra, ela não tem imóvel, ela não tem. Tudo que ela faz é girar, a operação tem que girar. A gente sabe que hoje, o cenário hoje, se a empresa não tivesse dívida, seria muito positivo para as companhias aéreas. Se você já comprou passagem de avião, você deve ver que a gente está pagando muito caro, né? Muito caro. As pessoas, inclusive, estão reduzindo as viagens por conta disso. Então, isso expliquei um pouco sobre qual que é a situação da Gol. Ela pediu a recuperação judicial nos Estados Unidos porque ele acaba sendo mais ágil e aumentando a chance de uma recuperação da empresa do que no Brasil. Agora, primeiro, recomendação de comprar Gol, obviamente que a gente nunca teve e não tem, dado o cenário extremamente volátil e hostil. O segundo ponto é sobre o impacto que disso tem na cadeia. A Azul e a Latam, elas sofreram do mesmo problema com a Gol, tá? Só que elas tinham uma situação patrimonial parecida e estavam enfrentando um problema de liquidez. Isso até é algo que às vezes as pessoas não entendem, mas uma empresa ela não entra em recuperação judicial por conta de um passivo descoberto. Ela entra em recuperação judicial por causa da liquidez. Vou te dar um exemplo. Você tem uma dívida e a dívida tem vencimento daqui a 10 anos. Por mais que você esteja com um passivo descoberto, com uma dívida maior que o ativo, como o vencimento dessa dívida está muito para o futuro, você não vai ter problema. Agora, se você tem um vencimento no curto prazo, você vai ter um problema, porque ninguém vai te emprestar dinheiro e os credores não vão querer negociar. Foi o caso da Gol. A Latam enfrentou o mesmo problema, pediu recuperação judicial nos Estados Unidos também, e a Azul enfrentou o mesmo problema. A diferença é que ela conseguiu negociar com os credores e assim evitou um pedido de recuperação judicial. Bom, nossa opinião, então, é para ficar fora de Gol, a despeito da queda e a despeito do cenário melhor para as companhias aéreas. Bom, vou falar um pouco sobre tarifa. Por que as tarifas subiram muito? No final do dia, a gente fala a querosene, o combustível aumentou, etc, etc. Mas tem um ponto que é oferta e demanda. A demanda, o número de pessoas que querem viajar aumentou muito, retornou aos patamares pré-pandemia. Só que quando você olha para a oferta de voos, oferta de viagens, continua um número mais restrito. As companhias aéreas não estão aumentando o número de voos, até porque elas precisam fazer dinheiro, né, dada a situação. Então, quando a gente pega uma situação mais delicada para a Gol, muito provavelmente a gente deve enfrentar tarifas mais caras por mais tempo. Justamente porque, pessoal? Porque você não vai ter um incremento de frota. E se você tem uma demanda pujante, muita gente querendo viajar, e a frota de aviões não cresce, naturalmente o preço sobe, tá? Então a nossa recomendação, faz o simples, faz o fácil, segue as carteiras da Suno, que aqui a gente tem empresas com balanço forte, geradora de caixa, pagadora de dividendo e com muito crescimento para você, tá? Então é isso, pessoal. Eu sou José Daronco. Meu Instagram, se você quiser continuar acompanhando, tá aqui na descrição. Até a próxima. Deixa o seu comentário aqui que eu quero saber a sua opinião.